Boa tarde. Sou Presidente da Junta da União de Freguesias, Sr. Nuno Ortigão, Sra. Maria Lacerda, sou representante da Associação Quadrante de Progresso da Foz e do Instituto Dom António Ferreira Gomes. Minhas senhoras e meus senhores, um pouco submerso nas andanças que envolvem iniciativas como esta, ontem cometi uma gafe. Espero que a primeira e última desta semana. Pedi ao professor Dr. Pedro Batista que me enviasse um currículo seu para eu inserir na apresentação desta sessão. Deve ter sido da embalagem e aceleração que subjazem à preparação destas sessões. E isto porquê? É sempre de bom tom dizer-se que o orador dispensa apresentação. Fica bem e costuma ser verdade. Só que, no caso presente, nunca foi tão verdadeira a asserção, pois, efetivamente, o professor Dr. Pedro Batista dispensa qualquer apresentação e eu, considerando uma personalidade ímpar da cultura portuguesa há muito tempo, não poderia vir aqui declamar notícia como se tivesse ainda de percorrer o caminho da notabilidade. Natural de Novo Gilde, escritor, romancista que tão bem nos enovelou e enredou, ensaísta e pensador da cultura portuguesa, que nos deu estudos essenciais, como dedicado a essa tão esquecida como notável figura do pensamento português, que foi Newton de Macedo, memorialista de trazer à vida experiências de tempo que modelaram o próprio tempo. Doutorado na área de Filosofia na Universidade do Porto, é investigador no Instituto de Filosofia desta Universidade, na Universidade do Minho e no East West Institute for Advanced Studies na República Popular da China. Pois é Pedro Batista que hoje nos traz de volta aqui ao nosso aro o escritor António Patrício, poeta, contista, dramaturgo, diplomata, que frequentou estas paragens e delas falou, como irão ter a oportunidade de saber a seguir. Esquecido este sim, a precisar de reapresentação, bem nos deixou a mensagem que escolhemos para a chamada desta sessão da Foz Literária, como que a dizer-nos que há sempre mar, como todos vemos daqui mesmo, e há sempre caminho a andar, só que agora ainda é outra obra, é o carbo tormentoso do mistério que a nossa alma entre soluços dobra. Uma palavra apenas para dizer que, por motivos de última hora, o poeta e declamador Vasco de Macedo, diretor da revista cultural Apócrifa, que havíamos anunciado como participante desta sessão, não poderá estar presente. Mas temos o prazer de contar com a presença do declamador e ator Ricardo Leite, que colaborará connosco, dando vida às palavras de António Patrício. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu tive sempre a ideia, quando dava aqui os meus passeios para a minha terra, a ideia de que um dia, dado a quantidade enorme de grandes nomes, de grandes personalidades da cultura portuguesa que tínhamos aqui nesta fímbria marítima, da Avenida Brasil, Avenida Montevideo, Passeio Alegre, entre a Cantareira e o Castelo do Queijo, que assim se chama a Praça Gonçalo Zarco, tive sempre a ideia de que bastava fazer a elencagem dessas personalidades deste local para conseguir fazer um programa excelente de divulgação de cultura localista, mas, contudo, universalista, porque todas essas pessoas, sem deixarem de ser inseridas num local, não deixavam de ser personalidades de âmbito nacional e universal. Tive sempre esta ideia. E agora, nos últimos anos,
Foi com grande alegria que verifiquei que esta nova instituição que concatena as freguesias de Aldoar, da Foz e de Nevogilde, tinha agarrado, tinha percebido isso e tinha feito jus a essa realidade, a quantidade enorme de nomes que era preciso promover daqui, que era preciso promover para as pessoas daqui e para toda a gente. E portanto, eu estou muito satisfeito por saber que o Dr. Nuno Tigão, que está aqui presente e que eu tenho muita honra em tê-lo aqui para me ouvir, e a quem eu quero agradecer o facto de superintender este evento, porque todo este processo destas realizações surgiu com certeza da cabeça da instituição a que preside e provavelmente até da dele. Portanto, eu queria dizer ao Dr. Nuno Tigão, bem-aja por esta organização, por a organização desta sucessão de eventos. Queria parabenizá-lo por isso e também porque ele soube escolher a pessoa mais apropriada para, digamos, as funções executivas de organização deste processo. Não podia escolher melhor que o Dr. José Val Figueiredo, uma personalidade exatamente do localismo, do regionalismo e do localismo, sem deixar nunca de ter uma perspectiva universal, mas que eu conheço há muitos anos, nunca tive possibilidades de fazer uma convivência direta e sistemática, mas conheço há muitos anos o seu nome e a sua presença neste tipo de realizações, sempre numa perspectiva de agir localmente, pensar globalmente, mas também pensar localmente. Porque alguns que se ponham a pensar, não digo que seja mesmo o Edgar Morin, mas alguns que se ponham a pensar só globalmente, alguns esquecem-se também de pensar localmente e depois as consequências é começarem a pensar noutro planeta, o que interessa imenso para a astronomia, mas talvez um pouco menos para aqui as realizações aqui na Foz do Douro. E de forma que, Dr. Val Figueiredo, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer e uma honra muito grande estar numa sessão presidida por si e também aqui com a iluminação protetora e organizadora do Dr. Nuno Tigão, que tem sido um presidente excelente desta União de Freguesias. Que eu espero que só deixe de o ser se for chamado para responsabilidades em que a cidade o reivindique para funções diferentes. Não quero dizer altos e baixos, porque isto entre o local e o regional e tal não há altos e baixos, há cada um servir onde deve ser. De forma que muito obrigado, Sr. Dr. José Figueiredo, Dr. Nuno Tigão. E queria finalmente agradecer, finalmente, mas não menos veementemente, a presença de todas e de todos os presentes, a maior parte amigos, e os outros são amigos também, mesmo que não sejam conhecidos. E, portanto, a todos, muito obrigado pela presença. O António Pires Patrício nasceu na Rua dos Caldeireiros, em 1878, filho de um armador funerário que lhe permitiu uma infância e juventude materialmente desafogadas, que, contudo, não obstaram à convivência dele com a tragédia, na medida em que a tuberculose ceifou-lhe a vida de 3 irmãos menores. Ora, há quem ache que não se deve tocar nos aspectos biográficos dos autores e particularmente dos poetas quando se analisa a sua obra. Mas se há casos em que isso terá pouco sentido, será exatamente num caso como o do António Patrício,
porque é claríssimo que o facto de viver neste ambiente, e ter logo na sua adolescência três irmãos falecidos em casa do próprio armador, haveria de o marcar, criando ali um convívio como que profissional com a morte que terá marcado a sua obra, pensamento e vida, numa inserção lúcida, desdramatizada e até fria daquela, como parte integrante desta. Na época, o jovem Patrício frequentou a 2 passos de casa o Liceu Nacional Central do Porto, que a partir de 1910 se designou por Liceu Rodrigues de Freitas. E com 15 anos apenas deu entrada na Academia Politécnica, também a poucos passos do reduto familiar, a frequentar matemática como aluno voluntário no curso em que pontificava o Francisco Gomes Teixeira. O Porto Académico Intelectual da altura, vivendo embora a ressaca do 31 de janeiro de 1891, com muitos dos seus melhores filhos exilados ou deportados, continuava fervilhando de ideias, determinações, arrojos e sonhos, sendo a Academia, conjuntamente com a Escola Médica, um dos centros do turbilhão que concatenava as tertúlias filosófico-poéticas ou boémias, distendendo-se pelo Café Camanho, pela padaria do Sampaio Bruno, na Rua de Bom Jardim, ou pelas livrarias Chardon ou Lelo, onde, por essa altura, aparecia Guerra Junqueiro, Raul Brandão, Basílio Teles ou João Grave, e onde o positivismo se clovesava já com alguma reação de pendor mais espiritualista. Ou ainda alargando-se pelos botequins associados ao teatro ou à ópera, em que a fragrância dos sentidos e os eflúvios do garanteio se misturavam na violência das paixões efêmeras e dos pundonores inflamados. A todo este ambiente não foi alheio o jovem Patrício, até que cessou-se em completar os estudos matemáticos. O que o atraía não eram tanto as tertúlias do centro da cidade, nem o cálculo integral da academia, mas o isolamento transcendente que encontrava no contacto com o oceano. Quando descia para Nevogilde e para a fímbria marinha de Carreiros da sua predileção. Em setembro de 1898, Patrício assenta praça no Porto, fazendo serviço militar, desposa meses depois Alice Josephine d'Espinay, uma tripeira de pai francês de origem inglesa e de mãe alemã, rumando no ano seguinte a Lisboa para frequentar a Escola Naval. Porém, sendo a sedução oceânica mais poética do que instrumental, a Escola Naval havia de o desiludir como a tantos, levando a abandoná-la. Citação: o mar é coisa admirável, mas não pode ser visto com uma farda vestida. O que faz em 1901, regressando ao Porto de Natal, ingressando desta feita na Escola Médico-Cirúrgica e aconchegando a mãe a quem tinha falecido mais um filho. Podia voltar ao seu ritmo demiúrgico. O mar único de Carreiros, cujo garço mosaico, marítimo e celeste, argênteo e áureo, ártico, solar e cósmico, alternando na fervência das espumas os fragores dos embates, os silvos das ressacas e os intermédios de murmúrios, haveria de ser em si tão impressivo para sempre, com avassaladora e explícita presença na estreia literária que se aproximava. E estou a vê-lo nas tardes quentes de agosto, aparentemente desdenhoso, a olhar o mar fixamente, a beber azul, a embriagar-se de azul, como dizia, num encantamento sensual todo lírico que ele teimava em encobrir, aparentando o sensualismo pagão que não sentia, deixou descrito Carlos Parreira, redator da Seara Nova, muito mais tarde, em 1929, quando Patrício já se consagrava como escritor. Para aqui já arrastava o convívio com Fialho de Almeida, cada vez mais chegado e por quem não escondia a admiração profunda. Com António Carneiro, já estagiado por Paris, que haveria de ser, poucos anos envolvidos, o oficialíssimo pintor da Renascença Portuguesa, animada por Pascoais e Leonardo. Com João de Barros, o grande intelectual e pedagogo da República, e com Augusto de Castro Corte Real, que viria a ser o diretor do Diário de Notícias. E, claro, sempre Manuel Laranjeira,
seu colega estudante da Escola Médico-Cirúrgica, em passeios marítimos que se arrastavam das Foz do Douro até a Lessa da Palmeira. Não se pense, todavia, que tínhamos por esta ou em qualquer altura um patrício adestrado no conveniente cultivo da sedução para as boas relações humanas ou simplesmente das boas maneiras. O que, sendo imaginável e até expectável num futuro diplomata, nem sempre acontece naqueles que se fundem com a maresia através da melancolia e do diálogo íntimo, gente em geral surpreendente. Seria o próprio amigo Augusto Castro Sampaio Corte Real a deixar o depoimento. Tinha no sangue a irreverência e a ironia. Ainda ele andava na Politécnica do Porto, já podia gabar-se de possuir a maior coleção de inimizades que um homem é capaz de reunir aos 19 ou 20 anos. Arguto, que inveja, Arguto, João de Castro não desafinaria. A ironia acutilante da conversa de António Patrício, que tantas inimizades ainda não inteiramente desarmadas lhe trazia a cada passo, não era senão, afinal, o receio de deixar adivinhar a infinita impressionabilidade e o tumulto vibrante e quase febril da sua alma. Mas Patrício não seria o pior daquele grupo de jovens intelectuais que, se juntando por carreiros durante todo o ano, o faziam com especial acutilância no verão, peitos desnudados a desafiar a imposição do corpete, em correria para a praia, hoje do molho, no sentido do mergulho oceânico, entre os quais se destacava a exuberância da figura física de Júlio Montalvão, que levava as extremosas mães e tias, supõe-se mesmo que as preceptoras estrangeiras e até as nacionais, a assinalarem com tons estrépitos, gestos perentórios, talvez mesmo espadeirada sombrinha, à feminina juvenilidade veraneante. Hoje não há praia para nenhuma das meninas, porque andam por lá os Montalvões. Imaginem-se as convulsões. Se entre poemas, reflexões, contestações e farras, o aproveitamento académico de Patrício junto ao Hospital de Santo António, onde se situava a Escola Médico-Cirúrgica, nos primeiros anos, começou por não ser melhor do que a da Academia Politécnica. Consultando os registros da Universidade, verifica-se que a partir do ano letivo de 1903-1904, porventura sentindo a necessidade de obter meios de subsistência no exercício de uma profissão, o aproveitamento começou a ser suficiente, vindo a concluir o curso em janeiro de 1908 com classificações razoáveis. Contudo, mais marcante ainda, quando estudante de medicina, em 1905, a sua primícia literária com O Oceano, um livro de poemas não datado, mas certamente escrito nos últimos anos, numa altura em que o gênio literário e intelectual de Patrício já era sussurrado, elogiado ou vilipendiado nos meios culturais boémios e revolucionários da cidade do Porto. São 20 poemas que se estendem por 7 páginas dedicadas ao gênio de Fialho de Almeida, tecnicamente de versificação irregular com métrica anisossilábica, que na rima consoante dactílica, enquanto a rítmica melancólica imposta às águas por bairrado das oceânidas, e o devaneio reflexivo que se impõe ao poeta numa estesia solitária, mas vitalista, em que a saudade do passado se faz sede e cede